Você sabe qual a melhor ação para dividendo atualmente? Para responder essa pergunta, a gente decidiu fazer uma filtragem personalizada em todas as ações da nossa bolsa de valores e pegar as 13 das melhores e ranqueá-las em uma tier list, que vai de D, sendo a pior, e até o rank S, sendo a melhor. Essa filtragem a gente levou em conta 6 critérios. O primeiro, um PL entre 3 e 10, né? Porque a gente nem quer nem tão alto nem tão baixo para receber nosso dinheiro de volta investido. Número 2, um dividend yield de 7 a 14%, porque a gente quer empresas que têm uma média alta de dividendos. Número 3, um ROI maior que 10, porque a gente queremos empresas lucrativas, com o próprio patrimônio. Número 4, liquidez nos últimos 2 meses de 5 milhões, porque queremos empresas que são bastante negociadas no mercado. Número 5, dívida bruta sobre patrimônio líquido de 1,5, porque mesmo querendo dividendos, a gente também quer empresas bastante saudáveis. E número 6, carga de receita nos últimos 5 anos acima de 10%, porque queremos empresas lucrativas. E com isso conseguimos 13 empresas que vão estar na nossa tier list, que eu vou falar para vocês 6 e eu levo para vocês 7. Bom, então na nossa planilha a gente tem aqui 6 indicadores e para dividir ele a gente vai colocar um ranking nele, que seria o primeiro como ouro, o segundo, né, como o segundo melhor no caso, como prata, e o terceiro, o bronze, como terceiro melhor. Então, bora começar essa filtragem com, por exemplo, a CEMIG. Então, seguindo o nosso filtro, a CEMIG tem 2 critérios entre os melhores, que seria, no caso, seria um PL, sendo o melhor, como ouro, uma liquidez nos últimos 2 meses, como 3, sendo bem constante, sendo muito boa. Sem contar que estamos falando de uma empresa do setor de energia elétrica, um dos melhores setores para quem quer gerar dividendo, então ele é muito bom para renda. Isso porque a CEMIG paga dividendos constantemente e ainda por cima é uma das maiores empresas do setor, com um valor de mercado maior que 33 bilhões de reais. Esse valor ainda pode crescer ainda mais porque a empresa não para de crescer sua receita e também o seu lucro. Então, por conta desses 2 critérios entre os melhores, né, dela ser uma grande empresa, ela fica aqui no rank B da nossa tier list. E seguindo a mesma lógica, a gente tem a Tier 3, ou então a direcional em engenharia. O nosso filtro conseguiu somente um critério acima da média, que é um dividend yield de 14%, sendo o melhor da nossa tier. Então, por conta disso, ela não é um rank B, mas não significa que ela seja ruim, tá? Isso porque a adicional é uma das maiores construtoras do nosso país, com valor de mercado de mais de 4 bilhões de reais, empreendimentos em todo o Brasil. E quando o assunto é dividendo, ela não paga tão constantemente quanto a CEMIG, mas paga muito melhor que ela. Só em 2024 foram distribuídos por acionista da empresa R$ 2,06, o que para você parece pouco. Agora, se você faz isso vezes todos os acionistas, dá muita grana. Mas por conta de só um critério entre os melhores, né, no caso do dividend yield, ela fica aqui no rank C. E pior que ela, somente as empresas que não ganharam em nenhum critério, como é o exemplo da Mills 3, que também se chama Mills. E não se engane, tá? Essa empresa aqui não é ruim, porque ela passou todo o nosso filtro de 6 indicadores. Ela só não é melhor que as outras empresas, mas mesmo assim, ela é a maior empresa de locação de máquinas industriais e do agronegócio na América Latina, com valor de mercado de mais de 2 bilhões de reais. E ela vende qualquer máquina que você imaginar. Em questão de dividendo, ela não paga tanto comparado às outras empresas, mas ela paga bem constante nos seus pagamentos, né? Então, ela merece estar aqui sim, mas como um rank D, né? Mas melhor que ela em questão de indicadores temos a CURY3, ou então a Cury Construtora, que é mais uma empresa do ramo de construção civil. Só que diferente da direcional, ela tem 2 indicadores entre os melhores, no caso seria o ROI como primeiro, né? E também um crescimento de receita nos últimos 5 anos como o terceiro melhor, que já mostra que é uma empresa muito lucrativa. Não é à toa que nos 23 ela conseguiu um lucro líquido de mais de 481 milhões de reais, enquanto a adicional foi um pouco mais de 331 milhões de reais. Em questão de valor de mercado, ela está bem mais de 5 bilhões de reais de valor de mercado, sendo uma das maiores empresas e não distribui constantemente dividendos, mas não deixa de ser ruim, tá? Já que ano passado pagou R$ 1,66 por ação. Então, por conta de ela ter 2 critérios e ser uma boa empresa, ela está acima da adicional, então rank B para ela. E seguindo na mesma lógica, a gente tem a CSMG3, que é a famosa Copasa, né? Uma empresa de saneamento lá de Minas Gerais. Aqui nosso filtro conseguiu ficar com um indicador entre os melhores, que no caso seria o dividend yield de 13%, sendo o segundo melhor, o que é normal para empresas desse setor, já que eles costumam pagar bons dividendos constantemente, assim como o setor de energia. E a prova disso é a própria Copasa, né, que paga dividendos constantes. Só no ano de 2024 foram distribuídos por ação R$ 2,07, o que é muito bom. Em questão de valor de mercado, ela é fácil top 5 maiores empresas do setor, com um valor de mercado de mais de 8 bilhões de reais, um lucro líquido de 2023 de mais de 1,3 bilhões de reais, mostrando que ela é sim uma empresa lucrativa. Mas aqui nossa tier list, por conta de somente só um critério, né, só um indicador entre os melhores, ela infelizmente vai ficar no rank C, o que não deixa de ser bom. E para ir junto com ela, a gente tem também a TGMA3, ou então a Tegma, né, que é uma das maiores empresas de logística do Brasil. Tem ótimos indicadores, mas somente um
um entre os melhores, que no caso seria a sua dívida bruta sobre seu patrimônio, que é o segundo melhor, o que é muito bom para empresas desse porte. E quando eu falo sobre porte, eu me refiro a valor de mercado, que o dela chega a quase 2 bilhões de reais. Sem contar com a empresa que vem crescendo muito a sua geração de receita, porque ela trabalha com tudo relacionado à logística, desde galpões até transporte. Não é à toa que ela é líder na logística de veículos 0 km. Em questão de dividendos, ela paga muito bem. Só no ano passado foram distribuídos R$ 2,71 por ação, o que é muito bom, Mas por conta de ter somente um critério, um indicador entre os melhores, rank C para ela também. Agora eu levo com as outras 7 deles na nossa tier. E antes de falar a próxima empresa, se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo esse ano. E agora a próxima empresa da nossa lista é a ABCB4, ou então como ela é conhecida, o Banco ABC. E esse aqui é um caso bem peculiar da nossa lista. Isso porque ele tá longe de ser um dos maiores bancos do Brasil, mas ele tem um potencial de crescimento e renda absurdo. Não é à toa que ele ganhou em 2 critérios, que é a dívida bruta sobre o patrimônio líquido e o crescimento de receita nos últimos 5 anos. Mas o que mais impressiona é o seu CAGR sendo disparado em primeiro, com 137%, mostrando o grande potencial que essa empresa tem. Só em 2019 essa empresa tinha um lucro líquido de mais de quase 500 milhões de reais. Em 2023 isso pulou para mais de 800 milhões, o que faz a gente pensar que ela seja uma grande oportunidade mesmo, não pagando tanto dividendo assim. O que eu diria que ainda é bom, já que em 2024 ela pagou R$ 1,64, que não é ruim para uma empresa de crescimento. Então, por conta disso e dos seus indicadores, ela merece um ranking B aqui. E ao contrário dela, a gente tem a Pomo 4, que é a Marco Polo, que você pode não saber por nome, mas eu tenho certeza que você já viu ela. Isso porque ela é a maior encarroçadora de ônibus da América Latina e terceira maior do planeta. E caso você não saiba, encarroçadora é a empresa que faz as carrocerias dos carros, sabe? Bom, mas apesar dela ser gigante no que ela faz, ela não ganhou em nenhum critério aqui, na nossa lista. Mas ela não deixa de ser boa. Isso porque ela tem um valor de mercado de mais de 8 bilhões de reais, uma receita líquida de mais de 6,6 bilhões em 2023 e uma distribuição de dividendo em 2024 de 59 centavos por ação, o que é pouco, mas não deixa de ser uma empresa grande. Porém, por conta dos critérios, ela infelizmente vai ter que ficar aqui no ranking D. Mas para compensar ela, a gente tem a Lave 3, e essa realmente não é uma empresa tão conhecida. Isso porque a Lave é uma empresa do ramo de construção civil, que é outra da nossa lista, Mas eles são focados em imóveis de alto padrão e fazem parte do grupo Cyrela, uma das maiores empresas do ramo. Em questão de critérios, ela tem 2 entre os melhores aqui, que seria o Dividend Yield e a dívida bruta sobre o PL. E como eu disse, ela não é tão conhecida como as outras empresas, mas não deixa de ser grande, com um valor de mercado de mais de 1,4 bilhão de reais. E em questão de dividendos, ela não paga tão bem assim, foram só 68 centavos por ação no ano passado, mas foi de uma forma bem constante, comparada com as outras aqui. Então, por conta dos critérios e dela ser uma grande empresa no ramo, ela merece sim um ranking B aqui. Mas uma que não merece tanto é a Kepler 3, e não porque ela é ruim não, tá? Porque estamos falando da Kepler Weber, uma empresa do setor de bens industriais com foco em equipamentos de armazenagem e pós-colheita no setor agrícola. Ou seja, um ramo que dá muito dinheiro. O único problema foi que ela não se destacou, tanto nos indicadores, tendo somente o ROI entre os melhores, Mas mesmo assim, ele tem ótimos indicadores, principalmente no que se diz respeito a gerar dinheiro tanto no ROI quanto no CAGR de receita. Mas também a empresa em 2019 tinha um lucro líquido de um pouco mais de 37 milhões de reais, em 2023 foi para 254 milhões de reais. Então é de se esperar esses indicadores, Em questão de valor e de mercado, ela tem um valor de mais de 1,7 bilhão de reais e distribuiu dividendos em 2024, 84 centavos por ação, o que não é muito, mas dá pro gasto, Mas por conta dos seus indicadores, ela vai ter que ficar aqui no ranking C. E diferente dessa ação, a gente tem aí Tube 4, que esse aqui dispensa apresentações, Na nossa planilha, ele conseguiu estar entre os 3 melhores critérios, que é de liquidez nos últimos 2 meses, a dívida bruta sobre o PL e o CAGR de receita nos últimos 5 anos. Ou seja, o Itaú, além de ser muito negociado, é uma empresa muito saudável e cresce muito financeiramente. Não é à toa que estamos falando do maior banco ou segundo maior banco da América Latina.
ele sempre fica empatado ali, né, com o Nubank. Mas isso não tira o mérito de ter um valor de mercado de mais de 296 bilhões de reais, o que até agora é o maior da tier list, e é muito difícil uma empresa superar isso. E em questão de lucro, ela é extremamente lucrativa. Só em 2023 o banco conseguiu um lucro líquido de mais de 33 bilhões de reais, o que reflete diretamente na sua distribuição de dividendos. Já que o Itaú constantemente paga os seus acionistas. Só em 2024 foram distribuídos por ação R$ 2,41, o que você pode achar bem pouco se dividir isso por um pagamento bimestral. Mas para quem quer, né, uma empresa que paga direto, ela é uma ótima opção. Então, por conta disso e dos critérios, ela vai ser a primeira ranqueada da nossa lista. Mas também merecia, né, um ranking S. E diferente dela, a gente tem a Leve 3 ou a Metal Leve, uma fabricante de autopeças que é muito conhecida aqui no Brasil e também fora do Brasil, já que ela está em 148 locais de todo o mundo. Mas em questão de indicadores, ela está longe de ser a melhor da nossa lista, né? Tendo somente um entre os melhores, que é o ROI, né, de 53%. Mas ela não deixa de ser uma empresa boa com um valor de mercado de 3,7 bilhões de reais e um lucro líquido de mais de 748 milhões só em 2023. E por conta dela ser uma empresa lucrativa, os dividendos delas também são bem generosos, né? Só em 2024 ela distribuiu R$ 2,36 por ação, o que não deixa de ser ruim, né? Mas como eu falei, ele é muito diferente do Itaú e só tem um indicador acima da média, por isso vai ser o ranking C para ele. Mas uma empresa que surpreendeu a gente com 4 critérios, tendo os melhores, né, que são o PL como o segundo melhor, o dividend yield como o terceiro melhor e uma liquidez como o segundo melhor e uma dívida bruta sobre o PL entre as melhores aqui. E essa empresa foi o Banco do Brasil, uma das melhores estatais bancárias do Brasil para quem quer uma empresa focada em dividendos sem olhar a governança dela. E ela dispensa apresentações, né? Estamos falando de um dos maiores bancos brasileiros com um valor de mercado com mais de 145 bilhões de reais, só perdendo por Itaú aqui da nossa tier list. Ainda tem um lucro líquido de mais de 33 bilhões de reais em 2023, o que bate de frente até mesmo com o Itaú, mas supera ele em questão de dividendos, já que em 2024 ele pagou R$ 2,61 por ação, ou seja, uma empresa que o foco é gerar dividendos. Mas claro, sem olhar a governança, porque por ser uma empresa estatal, as coisas ficam meio complicadas. Mas por ter 4 indicadores entre os melhores, ser um dos maiores bancos do Brasil e pagar bons dividendos, o Banco do Brasil merece sim ser um ranking S aqui na nossa tier list. Bom, e assim ficou a nossa tier list. O que vocês acharam? Concorda com tudo ou mudaria alguma coisa? Já comenta aqui embaixo. E caso você queira uma boa corretora para ficar de olho nessas ações aqui, você vai adorar essa tier list aqui.